a videoconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2021 da Intelbras. Eu sou o Bruno Teixeira, responsável pela RI da companhia, e é um privilégio estar com vocês aqui nesse momento. Aqui comigo estão os senhores Altair Silvestre, nosso CEO, e o Rafael Boing, nosso CFO, para darmos início à nossa apresentação de resultados. Informamos que essa videoconferência vai ser gravada e disponibilizada posteriormente no site de RI da companhia, onde se encontra disponível também a nossa apresentação. Vocês podem fazer download da apresentação no ícone que está disponível aqui no chat. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível aqui embaixo na nossa plataforma, é só clicar no ícone Interpretation e escolher o idioma de preferência, seja ele português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, existe a opção de mutar o áudio original, então basta clicar ali no Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, orientamos que as perguntas sejam enviadas via o ícone Q&A, aqui na parte inferior da plataforma, e eu pediria a gentileza que escrevessem o seu nome, a empresa e em qual idioma farão as perguntas, e elas serão respondidas em ordem, né? Ao ser chamado, eu peço que vocês aceitem a ativação do microfone que vai aparecer na sua tela. Todos nós estaremos com o microfone mutado ao longo da apresentação, somente eu estarei com o áudio disponível. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que podem ser feitas durante a videoconferência, relativas a perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Intelbras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Então, pessoal, concluindo essa primeira etapa de esclarecimentos iniciais, eu vou dar início à apresentação, e aí, ao final, a gente está disponível para perguntas e respostas. Vamos lá, então, iniciando pelos destaques do segundo trimestre de 2021. A gente conclui esse primeiro semestre, né, da nossa empresa, desse ano de 2021, com uma receita líquida de 724 milhões, praticamente 725 milhões, 109% superior ao realizado no mesmo período do ano passado. Seu Altair, eu acho que o seu áudio está aberto e está dando retorno para mim aqui, se puder mutar, por gentileza. O nosso EBITDA atingiu a marca de 95 milhões, 31,9% superior ao segundo trimestre do ano passado, e um lucro líquido de 85 milhões, 67% superior ao mesmo período do ano passado. O ROIC de 33,3%, praticamente estável com o segundo TRI do ano passado. Aqui é importante destacar que o nosso segundo TRI do ano passado foi o primeiro momento já com a crise da pandemia, e o mês de abril foi um mês bastante complicado, onde a gente teve muitas incertezas e realmente uma receita muito mais baixa. Então, todos esses crescimentos que a gente apresenta aqui no segundo TRI precisam ser contextualizados a esse respeito. A base não era uma base forte, né? Era uma base mais fraca. Por outro lado, a gente também reforça que a comparação contra o primeiro TRI, realizado já nesse ano, então a gente também apresentou crescimento de receita e excelentes resultados. Um outro ponto que é interessante destacar, que a gente traz aqui, é o crescimento que a companhia vem tendo, né? Ao longo dos últimos 10 anos, a gente vem crescendo a média aí de 20% ao ano. De 2017 para cá, a gente traz os números auditados com o CAGR de praticamente 18%, e levando em consideração que nos anos de 17 e 18 a gente teve a não recorrência de receita a partir das vendas para o desligamento do sinal analógico de TV dos conversores digitais. Então, já semestre contra semestre, a gente
apresenta quase 80% de crescimento e 109% de crescimento de receita segundo TRI contra segundo TRI do ano passado. E o mesmo acontece se a gente fizer análise em relação ao EBITDA, né, um CAGR de 22%. Aqui eu destaco que a gente desconsiderou o one-off do ano passado, né, que compôs EBITDA, com relação ao ganho de causa da retirada da base de cálculo do ICMS, né, do PIS e COFINS. Então, é um CAGR bastante relevante. Se a gente explodir isso para momentos anteriores a 2017, a gente segue com esse crescimento de receita e EBITDA, e o que é bastante relevante aqui para o nosso dia a dia e para nossas estratégias de negócio. Né, no segundo semestre, no primeiro semestre, um crescimento de quase 42% no EBITDA e 32% no segundo TRI. Aqui, dando um pouquinho mais de destaque com relação à evolução do EBITDA ao longo desses últimos 12 meses, né, comparando o segundo TRI do ano passado com agora, é importante destacar que essa margem EBITDA de 13%, 14% é o que a gente vem sempre projetando para a companhia e realmente realizando ao longo dos últimos anos. Então, o que a gente viu, por exemplo, essa margem EBITDA de 21% no segundo TRI do ano passado, ela foi realizada principalmente pelo repasse de preços que a gente fez pela alta cambial e os nossos custos, né, que são apurados através do custo médio, não refletiam a realidade daquele novo patamar do câmbio. E, em adição à questão de custos, a gente teve todo o controle de despesas realizados principalmente nos meses de abril, maio e junho do ano passado, que a companhia ainda estava enxergando, estruturando, né, como ia passar pela crise, e reduzimos despesas, aumentamos margem bruta, por isso o EBITDA foi inflado, né, no segundo TRI do ano passado, e eu reforço a realidade ao redor de 13%, 14% como margem EBITDA que a gente estima e vem realizando para a companhia. Falando um pouco dos principais segmentos, dos nossos 3 segmentos de atuação e os principais destaques, segurança eletrônica, que representou 52% do nosso faturamento agora no segundo TRI. Eu destaco que a gente teve aqui uma melhora na margem bruta, realmente indicando que repassamos preços, independente do aumento de custos, né, e da realidade do dólar, a gente conseguiu apurar boas margens, um bom nível de margem, um crescimento alinhado também de quantidades. Então, é uma situação que, mesmo com a dificuldade toda de abastecimento que a gente vem vendo, a gente já vem conversando com o mercado a respeito de chipsets, né, a segurança eletrônica continua crescendo, tanto em receita quanto em quantidades. Aqui, para aqueles mais atentos ao ticket médio, podem olhar uma redução de ticket médio, mas é importante destacar que não diz respeito ao que a gente viu, né, no final do TRI, o dólar trabalhando num patamar um pouco mais baixo do que ao início do TRI, mas essa relação de ticket médio não tem nada a ver com redução de preços na ponta, e ela sim está relacionada ao mix de produtos vendidos, né, e por isso uma relação de ticket médio talvez um pouquinho menor para aqueles que com mais cuidado façam as análises. Esse é o ponto principal. Com relação já ao segmento de comunicação, hoje, né, no segundo TRI, representando 34% da nossa receita, o que a gente vê é uma leve queda na margem, embora a gente tenha feito repasses em redes já ao longo do trimestre, né, a gente aumentou preços, principalmente na unidade de redes. A gente vê uma presença maior no faturamento dos roteadores, né, que fazem parte das nossas linhas que a gente chama de home and office, e acabaram puxando um pouquinho para baixo a margem deste segmento. Destaco aqui o crescimento bastante relevante de volumes, principalmente se a gente compara quanto ao primeiro TRI. Então, realmente indicando que o mercado continua aquecido e redes também sofre um pouquinho com o abastecimento de chipsets, né? Então, mesmo com a dificuldade de abastecimento, a gente está entregando e realmente atingindo os planos que a gente tinha para o trimestre.
Eu não estou destacando tanto a comparação contra o segundo TRI, mas acho que vale a pena citar que o segmento de comunicação naquele segundo trimestre do ano passado foi o que menos foi impactado, né? Porque tanto redes quanto comunicação nesse movimento para o home office, né? Para as empresas mandando os colaboradores para casa, para trabalhar de casa, acabaram sendo os menos impactados, né? Dos nossos 3 segmentos naquele período. Acho que cabe o destaque aqui. Com relação ao nosso segmento de energia, já alcançando aí 14% da receita nesse segundo trimestre, né? Acho que é importante destacar aqui que a gente enxerga uma leve queda na margem também, mas faz parte de uma estratégia importante que a gente está fazendo de aumento de volumes nas 2 unidades de negócio, tanto em solar quanto em energia, e a gente tem um crescimento realmente bastante expressivo com relação ao mesmo período do ano anterior, e segue crescendo, né, com relação inclusive ao primeiro TRI desse ano. É bastante interessante ver que as nossas estratégias e o nosso desenvolvimento dos negócios estão sendo muito bem aceitos pelo mercado. A gente traz o número aqui de que a gente já está com mais de 13 mil técnicos treinados em solar aqui no Brasil, né, no Brasil inteiro, e esses 13 mil habilitam acesso a mais de 8 mil revendas. Então, são pessoas, são 13 mil, e revendas são 8 mil revendedores que já têm acesso à plataforma de vendas de Intelbras Solar. A gente tem como uma meta inicial levar mais ao redor de 30 mil revendas, né, para essa nossa base, para essa nossa plataforma de solar. Então, a gente está executando o plano, está trazendo revendas para a base, e essas revendas são as revendas que vêm construindo esse nosso crescimento em solar. Então, números bastante expressivos, e que a gente sabe que ao longo do segundo semestre, com todo o estoque bem garantido, com toda a parte de treinamento, tudo organizado, para a gente ter um segundo semestre bastante importante aqui no setor, né, no segmento de energia, especialmente em energia solar. Falando um ponto aqui para a gente concluir o assunto, né, do hedge, a gente vem falando, né, ao longo dos últimos 2 trimestres das nossas apresentações, dessa mudança de política que a gente teve ao longo do segundo semestre do ano passado, e a gente traz a conclusão aqui da política de hedge ao longo do primeiro semestre. Então, conseguimos aí proteger cerca de 90% da variação cambial negativa que poderia ter acontecido. A gente traz o primeiro semestre do ano passado, que sem hedge a gente acabou levando ao resultado para praticamente 137 milhões de variação cambial negativa, né, para aquele resultado do primeiro semestre do ano passado, e esse ano se limitou a um pouco mais de 8 milhões. Então, realmente uma política que vem sendo bem executada aqui pela nossa tesouraria e vem realmente contribuindo para que o resultado seja estável. Para título de curiosidade, acho que vocês vão poder ver também na DF, o resultado cambial líquido desse TRI foi praticamente nulo, então funcionou bastante bem a política cambial, e é assim que a gente vai seguir operando para os próximos trimestres. Com relação ao nosso caixa, cabe dois destaques aqui importantes, né? Realmente na linha de investimentos, a gente vem fazendo os investimentos combinados, né, que a gente já tinha planejado. Então, a expansão da capacidade industrial em Manaus, a fábrica nova de Tubarão, a gente teve mais recentemente a abertura de uma filial no Nordeste, que visa melhorar a produção logística para aquela região que é bastante importante para o Brasil. E a aquisição também da Comp, né, que acabou sendo concluída no mês de abril. Então, a gente vem fazendo os investimentos, então o caixa vai sendo consumido ao longo do ano com relação a esses investimentos. E do ponto de vista operacional, acho que cabe destacar, a gente já tinha feito o comentário que a gente apresentaria ainda um caixa negativo, né, uma geração negativa de caixa operacional ao longo do segundo TRI, mas já no mês de junho a gente já visualizou geração positiva de caixa, a gente realmente concluiu o nosso processo de desmobilização das operações de forfaiting, e a gente vai poder já ver geração de caixa aos próximos trimestres, né, já como uma geração positiva de caixa, como a gente vem operando historicamente.
Por fim, com relação ao CAPEX, a gente tem ali certamente no segundo TRI já com as operações de investimento, né? Um CAPEX de expansão mais parrudo, de 121 milhões, e realmente, de acordo com o que eu acabei de comentar na questão do caixa, né? Fábrica em Tubarão, capacidade industrial em Manaus, o investimento na filial e a aquisição da Comp. Para a gente concluir a apresentação e deixar bastante espaço aí para a gente poder fazer uma sessão mais ampla e aprofundada de perguntas e respostas, com relação às perspectivas, a gente realmente vê que encerrou muito bem o primeiro semestre. E aqui eu destaco que algumas análises, né, a gente enxergava o terceiro e o quarto TRI do ano passado como um semestre muito forte, e mesmo assim a gente apresentou um crescimento comparando o primeiro semestre desse ano contra o segundo semestre do ano passado. Então, realmente encerramos o semestre com bastante força para começar acelerando esse nosso segundo semestre de 2021. Então, temos boas expectativas aí para os próximos trimestres. O que eu já comentei em Solar, né, a adesão às estratégias nos traz muito boas perspectivas para o ano, inclusive para, quem sabe, extrapolar um pouquinho aquele planejamento inicial. A nossa filial Nordeste foi inaugurada com excelentes expectativas, né? Todos os nossos parceiros e todo o trabalho que a gente vem fazendo na região entendem que vai contribuir bastante para que a gente possa entregar melhores resultados lá na região e ganhar ainda mais espaço. A gente destaca também o lançamento da linha de automação de portões, né? Uma linha que realmente vem sendo há muito tempo esperada pelo mercado, demandada pelos nossos parceiros, revendedores e distribuidores. Foi lançada agora no início do mês de julho, ela já está sendo adotada pelo canal, o canal já está fazendo treinamento, já está com material na prateleira, então já está rodando a linha de automação de portões. A gente tem ótimas expectativas aí para construir esse faturamento também dentro de controle de acessos da nossa unidade, que é responsável por essa linha. E, por fim, acho que cabe sempre o comentário, afinal de contas, a gente está vivendo, né, esse momento de dificuldades logísticas, né, o abastecimento de chipsets continua sendo desafiador, a gente vem cumprindo planos. Eu lembro que na apresentação de resultados do primeiro TRI, a gente destacou que percebia o segundo e o terceiro trimestres desse ano como sendo os mais desafiadores. Passamos bem pelo segundo trimestre e estamos iniciando bem também o nosso terceiro trimestre. E a expectativa é de que a gente continue conseguindo cumprir o plano, as equipes de suprimentos continuam bastante envolvidas para que a gente, de fato, entregue todo o crescimento previsto e realmente continue ocupando espaço relevante no mercado em todos os nossos segmentos de atuação. Então, fiz a apresentação mais rápida aí para a gente poder aproveitar o momento, aproveitar o seu Altair, nosso CEO, e o seu Rafael Bang, nosso CFO, para a gente começar uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Bom, somente antes da gente começar a sessão de Q&A, eu só vou reforçar, né, que para fazer as perguntas eu pediria que vocês clicassem no ícone Q&A aqui na plataforma, lembrassem de escrever nome, empresa e qual idioma será feita a pergunta, e a gente vai fazer as respostas assim, na sequência que vem aparecendo para a gente aqui na tela. Eu já tenho algumas perguntas aqui comigo. A primeira vem do Henrico, do Itaú BBA, que nos faz duas perguntas, Celta aí. A primeira com relação a vendas incrementais, se a gente tem alguma sensibilidade de quanto mais a gente poderia ter vendido se não fosse restrições de lockdown em abril e, eventualmente, dificuldades de abastecimento de chipsets. A gente acredita que existe uma demanda represada que pode ser atendida ao longo do segundo semestre. A gente precisa liberar o mudo do seu Altair, só que tá no mudo ali. Ok, Bruno?
Estamos ouvindo, sim, sim. Ok. Bom dia a todos. Realmente, né, estamos cumprindo aí o nosso budget, até superando um pouco mais, até superando até a previsão de crescimento que muitos não acreditavam que a gente ia conseguir. Mas, apesar ainda da falta de componentes, se não houvesse essa deficiência de chipset, e com todo esforço a gente estamos conseguindo manter aí as nossas entregas, nós, com certeza, na área principalmente de comunicação, segurança, nós teríamos condições de fazer aí por volta de uns 15% a mais do que estamos fazendo hoje. Essa é a verdade, né? Tem atrapalhado um pouco, né? Digamos, a falta de componentes, e sem dúvida, sem sombra de dúvida, nessas áreas poderíamos estar fazendo mais. O mercado, tanto a existência no mercado, com a possibilidade de avançar no share, né? Mais ainda, além do que avançamos, seria possível com essa disponibilidade de material. Tá, joia. E o Henrique coloca uma outra pergunta aqui também, Soltei, com relação às despesas, né, e a inclusão da COMP, que as despesas gerais administrativas vieram um pouco acima, e ele coloca, acredito que também, boa parte pela questão da aquisição da COMP, se a gente teria um pouco mais de detalhes com relação ao impacto da COMP como despesa, ou algum outro comentário com relação às despesas gerais e administrativas. Despesas administrativas, né? Se comparadas, está falando comparadas ao ano anterior, né, Bruno? Isso. Uhum. A comparação aqui no ano anterior foi nós ficamos no fundo do poço em termos de contenção de despesas, né? Ninguém viajava, nós tivemos, inclusive, até a redução de salário, né, de carga horária naquele momento. Então, houve uma retenção de investimentos, que praticamente para nós, muitas despesas são investimentos, principalmente na área comercial, que agora voltaram a ser um pouco quase normal, né? Dentro da nossa tradicional normalidade. E se vocês verificarem, as nossas margens tradicionais, elas se mantêm, porque elas vêm dentro do histórico tradicional que nós temos. É que no ano passado nós tivemos realmente um nível de despesa fora do padrão. Ok. Bom, aí eu passo a palavra agora aqui então ao João, analista do Citi. Se vocês puderem me ajudar para abrir o microfone dele, eu agradeço. João, você está com o microfone aberto aí já? Agora acho que foi. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Que bom. Bom dia, Altair, Bruno, Rafael. Tenho duas perguntas aqui. A primeira, bom, vocês falaram bastante sobre a questão de abastecimento de chipset, mas acho que né, a gente vê uma falta de supply de matéria-prima em várias cadeias aí, né? Então, acho que entender um pouco se existe algum outro risco em alguma outra linha de negócio, né? A gente tem ouvido falar também de uma falta de abastecimento de placas solares, enfim, acho que entender um pouco como é que está o risco de matéria-prima em outras linhas de negócio e como está o nível de estoque, né? Se ele está adequado aí para eventualmente, né, ter aumentos de demanda, enfim, ouvir um pouco sobre isso. E aí depois eu faço uma segunda pergunta. Não, outras áreas fora a comunicação e segurança, principalmente na área de energia, o solar, nós já vimos realmente se preparado e agora principalmente que a nossa velocidade a partir exatamente do mês de julho agora está aumentando bastante, né, em termos de venda. Estamos preparados com estoques já garantidos para superar bem o nosso budget que seria para esse ano realmente de crescimento. Tá,
Tá claro, só E em relação a M&A, né? Eu lembro que no IPO a gente tinha uma visão que possivelmente tinham 4 ou 5 negociações avançadas em software de segurança, tinham coisas também, né, adicionais em cloud, até em energia, né? Se vocês pudessem falar um pouco como é que está, né, a perspectiva de M&A no curto prazo, interessante também. Para falar no total, né, para dizer, nós temos inúmeras empresas nesse momento, né, só para ter uma ideia, né, o que está dentro do nosso funil, com o NDA assinado e levantando informações, se somar todas as aquisições, chegam a 1 bi e 300 milhões de possibilidade, né? É claro que é provável boa parte, talvez não ocorra, mas está ocorrendo análises algumas mais próximas, né, digamos, de acontecendo, outras já para médio prazo, mas o volume de empresas sendo analisadas e é muito grande, né? Nós tínhamos já um plano, mas com o próprio após a IPO, essa lista aumentou até com a ajuda, né, dos próprios nossos investidores que apresentam oportunidades e também empresas sabendo desse IPO, né, acabam, né, surgindo. Então, está aparecendo acima dos nossos planos, né? Mas tem um volume bastante interessante de empresas sendo analisadas, tanto na área de software, né, que complementa muito bem a nossa área de segurança, na área de comunicação, também tem na área de energia, tem até bem grandes empresas lá de tamanho importante, que inicialmente nossos planos não estavam, né? Eram empresas até que faturavam até 70, 100 milhões de reais, mas agora estamos analisando já algumas com receitas importantes, mas está indo muito bem nesse momento e logo, logo vão começar a aparecer conclusões desse trabalho. Só aproveitando, fazendo um ponto, né, seguindo um comentário que você fez sobre o IPO ter chamado a atenção de algumas empresas. Vocês estão vendo, né, vis-à-vis antes do IPO, como é que está vendo o preço, né, o valuation dessas empresas? Vocês estão vendo o IPO ter puxado um pouco o preço de alguns targets? Acho que é interessante ouvir um pouco sobre isso. Puxou no início, agora a gente já vê uma aceitação um pouco, aliviando um pouco realmente essa pressão, né? Mas nós estamos trabalhando aí em termos de empresa mista, né, entre hardware e software, entre 8 e 9,5 EBITDA, e aí de software puro, de receita recorrente pura, por volta de 12 EBITDA. É aí que nós estamos trabalhando. Entendi, super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Eu vou passar aqui, então, agora a palavra para o Adriano Bittar, da Tower Tree. Podemos abrir o microfone dele, por gentileza. Fala, Bruno. Fala, Altair. Vocês me escutam bem? Bom. Estamos ouvindo. Bom dia. Ótimo. Bom dia, muito bom falar com vocês. Parabéns aí pelo resultado. A dúvida que eu tenho é essa questão do problema de abastecimento dos chipsets. Eu só queria primeiro entender direitinho a informação que o Altair deu na pergunta do Henrico. Quando você falou que na parte de comunicação e segurança, você poderia ter vendido 15% a mais, você cresceria 15% quarter on quarter, ou você, do que foi reportado, você poderia ter crescido na sua expectativa, assim, 15% a mais desse valor, né? Então, essa é a minha primeira pergunta. A outra dúvida a gente sabe que vocês fazem algumas pesquisas de mercado, né, tanto de market share, e vocês são muito próximos do canal de vendas, né, do sell-out. Vocês acham que os concorrentes de vocês nesses produtos estão conseguindo vender? Então, o efeito vocês estão perdendo venda e não haverá uma demanda reprimida, ou vocês acreditam que esse é um problema estrutural de todo
que todo mundo está tendo um problema parecido com vocês, e na hora que isso normalizar, a Intelbras vai ser quem vai surfar e eventualmente lá no quarto tri, primeiro tri de 22, vai ter pode ter um crescimento mais acelerado. Eu digo que teríamos feito mais, principalmente nesse trimestre, por exemplo, que se encerrou, nós teríamos realizado 15% a mais de receita, né? Que aí teria que fazer as contas, né? Nessa área. Quanto à segurança e comunicação, na área de segurança, a falta é semelhante, até pior para, digamos, a concorrência, né? Nós, mesmo sabendo que poderíamos ter feito 15% mais, a gente avançou no share. Na área de redes, no início do trimestre, houve uma disponibilidade da concorrência, e não nossa, de componentes, né? No momento surgiu, digamos, produtos, mas já no meado do trimestre em diante, essa falta também ocorreu no mercado, né? Então, ela é bastante semelhante também, inclusive, em rede. Ótimo. Então, o que dá para a gente fazer de leitura aqui é, sim, haverá uma demanda reprimida e dado que vocês têm um canal de distribuição aí bastante capilarizado, vocês devem se beneficiar disso no futuro. Com certeza há uma demanda, digamos, reprimida. Com certeza, se houvesse disponibilidade de componentes, o mercado seria maior. Ótimo. Muito obrigado, Altair. Obrigado, Adriano. Eu tenho aqui também o Augusto Tadeu, da Sara Invest, que gostaria de fazer uma pergunta. Podemos passar a palavra para o Augusto, por gentileza. Inclusive, Bruno, claro. Complementando, né, porque neste momento a Intelbras até deixa de fazer alguns investimentos na área comercial, na área de pré-venda e assim por diante, pela falta de componente, né? Você não vai mais buscar o mercado porque, poxa, não adianta eu investir mais se não consigo entregar além disso por enquanto. Está limitado no volume, né, seu Altair? A gente sempre gosta de trabalhar com volumes adicionais para justamente puxar um pouco mais a receita e os volumes, e a gente está limitado com o que tem disponibilidade, né? Tá ok? Passando a palavra ao Augusto Crapa, da Sara Invest. Perfeito. Bom dia a todos. Muito obrigado, parabéns pelo resultado. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre a divisão de energias. Se for possível, detalhar um pouco mais do share da receita do setor, né, que foi por volta de 100 milhões. Quantos por cento, mais ou menos, seria proveniente da energia solar? E qual seria o crescimento em relação ao trimestre anterior? Seria possível detalhar esses valores? Seria isso. O senhor quer responder, senhor Altair? Quer que eu... Oi? Tá. Pode ficar à vontade aí, Bruno. Tá bom. Bom, vamos lá. De maneira geral, assim, a gente está reportando junto, realmente por uma questão estratégica, né, de abertura de dados, mas para a gente ter uma referência, a gente concluiu o ano passado na base de 60% daquele faturamento em solar e 40% em energia que a gente chama, apelida de power, né? Que são as outras linhas de energia. Esse movimento de crescimento acontece nas duas unidades de negócio, tá? As duas unidades estão crescendo bastante, mas solar cresce um pouco mais, de fato. Então, a gente vai ter uma migração de faturamento ao longo desse ano para que solar represente mais do que 60% dentro desse faturamento. Então, acho que esse é o nível de abertura. Não sei se até você quer detalhar um pouco mais. Complementar, claro que o nosso budget, não budget, mas o nosso plano solar para esse e o ano próximo, isso sem aquisições, só realmente crescimento orgânico por volta de 130% ao ano, né? Tanto esse ano como o ano que vem.
Já o outro lado da energia, ela deve crescer por volta aí de 60% e 70%. Tem bastante crescimento, sim. Realmente, é justamente esse o motivo pela pergunta. Muito obrigado, Altair, muito obrigado, Bruno, e parabéns novamente. Obrigado, Augusto. Bom, eu tenho aqui também a pergunta do Augusto Gazola, da Genoa. Ele pede, senhor Altair, para a gente explicar um pouco mais a relação dos 13 mil técnicos capacitados com os 8 mil revendedores, né? Se o foco está em trazer novas revendas ou capacitar as atuais. Realmente, né, claro que a gente aprendeu um pouco ao longo do tempo, né, digamos, além da pandemia, que atrapalhou essa velocidade de treinamento, mas não tanto. A gente notamos, né, que esse treinamento é um pouco mais complexo que os nossos tradicionais histórias de treinamento quando entramos em segurança, redes, entramos em outros setores. É para trabalhar com energia, subir em telhados, segurança e assim por diante, né? Que além de todo o treinamento lá presencial, mesmo assim, você precisa ter um acompanhamento, um treinamento de acompanhamento. O pessoal tem que fazer uma obra com a nossa equipe acompanhando uma primeira, uma segunda obra, para eles se tornarem realmente mais confiantes. Então, é um treinamento um pouco mais lento do que aquilo que nós imaginávamos. Então, agora, não só estamos treinando novas revendas, mas também intensificando e investindo em estrutura nossa de pré-venda e de acompanhamento para essas vendas, já capacitando essas vendas mais que já estão treinadas. E só complementando, né, na pergunta do Augusto, ele comentava por que 13 mil técnicos e 8 mil revendas. Algumas revendas acabam treinando mais de um técnico, né? Então, a gente considera as 8 mil revendas que são as que têm habilitação na plataforma de vendas. A habilitação é no CNPJ da revenda. Então, é naquele CNPJ que a gente faz o acompanhamento do funil de projetos e toda a entrada de projetos. E é para a revenda que a gente dá o apoio, né, que o Altair comentou agora, com relação a dar suporte para que eles iniciem o processo de venda e consigam acelerar, após o treinamento, os negócios de solar também na sua revenda. Né? E aí... O que eu vi, realmente, por exemplo, né, de um distribuidor, de um cliente nosso, né, esta semana, eles preveem, poxa, se a gente já tivesse, digamos, todo esse suporte, essas pessoas treinadas, eles poderiam estar fazendo 10 vezes mais do que fazem hoje. Isso no nosso mercado, né? Daquilo que a gente focou, né? De solar, de energia distribuída, de telhados, pequenos e médios negócios. Então, realmente, bastante confiante, né? Que estamos no caminho, né? Temos um pouco dessa lentidão aí para capacitação, mas o que foi não vai ter mais retorno. Né? Com certeza, com certeza. E aqui, Altair, tem mais uma outra pergunta também do Augusto, né, que ele tinha colocado, a respeito da filial Nordeste, para a gente falar um pouquinho mais do que a gente espera alcançar com a filial, se existe algum benefício fiscal ou quais outros benefícios, além da logística, que a gente entende relevantes por ter a operação lá agora, né? Sim. Falar em benefício, ele tem um benefício, nós estamos aproveitando esse benefício, e esse benefício ele praticamente paga a nossa estrutura lá, né? Mas o nosso objetivo principal não foi o benefício. Há muito tempo nós já planejava isso e agora foi de vez. Essa só é a primeira de mais umas 3 que nós pretendemos abrir em outras regiões, buscando velocidade, proximidade, rapidez de entrega. Não só isso, mas também suporte, pessoal de treinamento. É como se a fábrica tivesse próxima. Lá na inauguração, comentei para o nosso parceiro, que estava muito feliz, olha, queremos que a nossa filial do Nordeste
que vocês se sintam o mesmo sentimento que os distribuidores nossos de Santa Catarina sentem com a proximidade aqui da empresa, né? Que eles realmente ficaram muito felizes nesse sentido. Então, nosso objetivo, além de toda a velocidade, é a proximidade, claro que além de outras vantagens de custo, né? De mandar caminhões fechados já realmente para lá, não enviar mais pequenos lotes diretamente para clientes. E aí uma última pergunta que ele coloca aqui, seu Taíra, com relação a o que a gente está vendo de lançamentos, além de automação de portões e casa conectada, que a gente lançou esse primeiro semestre, e como que a gente está vendo a evolução da linha? Poxa, o que nós temos de produtos e tecnologia realmente para lançar no forno coisas novas, a nossa linha realmente de IoT que recentemente lançamos, que agora estamos tornando conhecido no mercado, todo o varejo, a nossa rede, considerando uma linha mais completa que tem no mercado. E tem muita coisa para lançar ainda nessa área de controle de acesso, digamos, de segurança. No ano que vem, já acredito que já deve ter realmente vazado, já tem aí, né, digamos, a Intelbras também já querendo ser pioneira também no 5G. Então, tem muitas coisas boas aí, novidades para apresentar e para garantir o nosso crescimento. E só complementando, seu Taíra, eu estava conversando com a equipe de marketing aqui ontem e a gente lançou no primeiro semestre 280 novos produtos. Então, assim, em 180 dias a gente lançou 280 produtos, né? Então, é mais de um produto por dia que a gente vem lançando. Esse histórico já é grande, né? Se a gente pegar os últimos 2 anos, a gente vem lançando uma média bastante superior a um produto por dia no ano, né? Então, lançamento é bastante... O percentual de faturamento de produtos lançados, por exemplo, nos últimos 3, 4 anos, tem aumentado a cada período, né? E a tendência é aumentar. Né? É isso aí. Depois a gente tem aqui uma pergunta também sobre energia solar do Guilherme, da Mar Capital, que ele só faz eu gostaria de saber uma previsão de quando a gente deve atingir os 30 mil revendedores habilitados. E acho que a outra parte da pergunta dele já foi respondida, que era a participação de solar dentro das vendas de energia, né? Mas esse nosso plano de treinamentos aí, senhor. Olha, que agora já estamos fazendo as coisas presenciais, já está realmente evoluindo bem, mas acreditamos que até o final do ano a gente deve estar bem próximo, ou se não atingido esse número. Tá, joia. Depois eu tenho aqui ainda mais 2 perguntas. A primeira é do João Gabriel de Souza, diz respeito a qual é a nossa percepção com relação aos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus e de que forma a gente pode ter algum impacto dessa reforma tributária que está sendo proposta no Congresso. Rafael, quer falar, Rafael? Sim. Bom dia a todos. Posso falar sim. Bom, sobre Manaus, a gente não tem nenhuma perspectiva de mudança, isso não tem nenhum projeto em andamento, né? Dessa reforma tributária que está no Congresso, que mexe com o imposto de renda, né, e retira da base de cálculo do imposto o juros sobre capital próprio, tributa dividendos, enfim. Nesse contexto que afeta a empresa, nós fizemos simulações já, que o impacto ele é pequeno na nossa operação. Entre isso que mencionei, de reduzir, tirar o JCP e também diminuição da própria alíquota do imposto de renda, nossa simulação indica que a gente teria uma redução de 2% no lucro líquido final. É isso que seria o impacto dessa reforma que está aí
tramitando no Congresso. Então, 2% da última linha do lucro líquido final. Esse seria o impacto. E na conta da margem, né, se a gente for olhar, dá 0,2, 0,3 no máximo, né, no percentual de margem, né? E isso a gente teria condições de fazer algum ajuste de preço ou eventualmente algum ajuste na despesa, né? Tudo tá bem tranquilo, né, o nosso entendimento. Com certeza uma mudança dessa não se implicaria apenas em reduzir lucro, e sim ajuste de composição de preço, né? Porque os concorrentes também dependem disso, usam esse incentivo, a maioria absoluta deles, então a gente não vê grandes dificuldades. Tá joia? E aí eu tenho uma última pergunta aqui, pessoal, do Marcos Silva, um investidor, pessoa física. Ele se apresenta dizendo que acredita bastante na empresa e é um pequeno investidor. Ele nos pergunta aqui como a gente enxerga o pequeno investidor como base integrante do capital social. Se o senhor quiser, eu começo aqui, o senhor complementa. Pode começar. Bom, Marcos, obrigado pela pergunta. Eu acho que esse release que a gente está simultaneamente fazendo ao vivo, né, com câmeras, apresentação, né, diferente do que a gente vinha fazendo antes e transmitido simultaneamente pelo YouTube, já mostra um pouquinho o nosso interesse em também atingir aí o investidor pessoa física, de estar mais perto do investidor pessoa física. A gente sabe do movimento que o brasileiro está fazendo em direção à Bolsa. A Intelbras é uma empresa que está presente na vida das pessoas, né, no seu dia a dia, nas suas residências, nos seus negócios. Então, a gente acredita bastante que esse relacionamento que a gente já vem tendo, né, com os nossos clientes finais há bastante tempo também podem se estender à nossa base acionária. Temos bastante interesse, sim, em entender as demandas, em interagir com o investidor pessoa física, e entendemos que é um movimento forte que vai continuar acontecendo e a gente gostaria de tê-los com cada vez mais força na nossa base. Hoje já são 33, 34 mil pessoas físicas na nossa base, a gente sabe que tem espaço para aumentar ainda mais esse volume de pessoas físicas conosco, e estamos tomando ações para que isso aconteça. E com certeza, né, pelo nosso interesse, nossa estratégia de estar cada vez mais próximo do consumidor, tanto com produtos que nós estamos realmente lançando para esse tipo de mercado, como também a nossa forma de vendas, que devem intensificar. Então, além de levar tecnologia e satisfação de produtos, eu gostaria de levar uma segurança também de investimento para o pessoal, né? Que acredita não só na tecnologia, no produto, mas também no seu investimento. Bacana, pessoal. Eu estou aqui com o nosso funil de perguntas já 100% respondido. Alguém gostaria de colocar algum outro ponto? Gostaria de fazer alguma outra pergunta? Aproveitar a presença do seu Altair e do seu Rafael. Vou dar mais uns segundinhos aqui, senão eu já devolvo a palavra ao seu Altair para a gente passar as conclusões aqui da nossa apresentação de resultados. Temos uma pergunta aqui do Williams Cordeiro. Previsão de faturamento no terceiro tri. Essa é boa. Mas acho que a gente poderia estender essa pergunta, então, também ao segundo semestre, né, seu Altair? Como é que a gente está visualizando o segundo semestre, sabendo que são bases mais fortes, né? Opa, mutou. Eu não tô ouvindo. Agora sim. Eu sei que lá durante o IPO ele falava que ia crescer 27% em 2021, e o pessoal, mas você não acha demais? Vocês já não estão crescendo tanto em 2020? Pois bem, o nosso plano, né, foi aumentado. Vamos crescer realmente mais que isso, né, durante o ano de 2021.
E, recentemente, nós se reunimos, nossa redilha, mudamos o nosso budget também para os próximos 5 anos e aumentamos aquilo que nossos planos para os próximos 5 anos, sem contar com aquisições, apenas crescimento da... Então, estamos bastante, mas bastante otimistas aí com o futuro da empresa, principalmente agora com todo o apoio que estamos recebendo dos nossos parceiros e oportunidades que se abrem de uma empresa aberta no mercado. Eu só complementaria de que 100% de crescimento de receita a gente já não espera mais, né? Eu acho que é importante deixar claro, né, que realmente a base de comparação é outra, o segundo tri do ano passado foi mais fraco, mas a gente tem perspectivas de crescimento, sim, logicamente em bases um pouco mais apertadas, mas a companhia como um todo segue crescendo, né? O que eu digo que com certeza pós-IPO, a empresa vai crescer nos próximos 5, 7 anos, mais que a média que vinha crescendo nos últimos 10, quando foi apresentado para o IPO. Claro, pelos investimentos realizados e assim por diante. Né? Seu Tair, apareceu aqui mais uma pergunta. A Daniela, jornalista do Valor Econômico, faz uma pergunta com relação à regularização da cadeia de suprimentos, né, e a questão dos componentes em falta. Se a gente tem alguma perspectiva, qual é o nosso entendimento de como está acontecendo essa situação para os próximos meses, para os próximos trimestres? Olha, como eu já havia adiantado na reunião anterior, a gente não vê um recrudescimento, né, aumento da dificuldade agora nos próximos meses. Ela deve continuar na mesma situação pelos planos, pelas nossas programações, pelos relacionamentos que nós temos com fornecedores. Nesse trimestre, ela deve continuar semelhante com o semestre anterior. A gente sente uma melhora no último trimestre. Já no primeiro trimestre que vem uma melhora melhor, e a gente acredita que a partir do segundo trimestre de 2022 sejamos numa situação mais normal. Este é o sentimento que a gente tem até o momento. E é uma situação que é complexa, né, seu Tair? Muito complexa. A gente percebe melhoras, e esse é o ponto para o final do ano, início do ano que vem, mas realmente tem que acompanhar de perto para a gente poder concluir o assunto e dizer, bom, está normalizado, né? Talvez realmente se estenda aí ao longo do primeiro semestre do ano que vem ainda um pouco de dificuldade, né? Bom, pessoal, nosso Q&A está liberado aqui, não vejo mais perguntas, então, não havendo mais perguntas, eu encerro a sessão de perguntas e respostas agora e passo a palavra para o senhor Altair para ele fazer as considerações finais da companhia. Senhor Altair. Bom, pessoal, agradecer já a presença e a nossa apresentação a segunda apresentação do TRI pós-IPO. Estamos, apesar de algumas dificuldades aí de abastecimento, estamos bastante contentes, estamos cumprindo e até superando todos os nossos planos, com ótimas perspectivas, ótimos negócios que estamos vislumbrando pela frente. E esperamos aí a cada trimestre estar aqui trazendo boas informações, boas notícias e dando aí tranquilidade e confiança para os nossos investidores. E muito obrigado, digamos, a vocês todos. Bom, obrigado, senhor Altair. Então, a videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2021 da Intelbras está encerrada. Nós, do Departamento de Relações com Investidores, né, seguimos à disposição de todos vocês para responder alguma outra dúvida que surja e demais questões. Agradecemos a todos os participantes e desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigado e até a próxima.